A gente tem pesquisa Genial Quest, então, para trazer esse cenário. Segunda, para ser mais exata, pesquisa divulgada em 2026, que mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários eleitorais, tanto de primeiro como de segundo turno. Então, vamos acompanhar aqui no telão como é que ficou essa pesquisa. O primeiro cenário que foi simulado em relação ao primeiro turno mostra, então, o presidente Lula, do PT, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 23%, Tarcísio de Freitas com 9%, na sequência vem Ratinho Júnior com 7%, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, com 3% das intenções de voto e logo depois Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Novo, com 2% das intenções de voto. Com porcentagens menos expressivas estão Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, com 1%, e Renan Santos, com também 1%. 7% estão indecisos e 11% dos entrevistados disseram que votariam branco, nulo ou que não compareceriam às urnas. No segundo cenário, que foi simulado, então, pela pesquisa, Tarcísio de Freitas sai da disputa. Entra o presidente Lula, que aparece com 35% dos votos, Flávio Bolsonaro com 26% dos votos. Na sequência, Ratinho Júnior com 9%, Ronaldo Caiado com 4%, Romeu Zema com 3%, Aldo Rebelo com 2% e Renan Santos com 1%. 8% se dizem indecisos e 12% votariam branco, nulo ou não votariam se o cenário fosse esse. Já no terceiro cenário que foi simulado, saem da disputa Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior e Romeu Zema. Então, entre Lula e Tarcísio de Freitas, o atual presidente também sai na frente, fica com 39% das intenções de voto, Tarcísio com 27%. Na sequência aparece, então, Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos com 4%, Aldo com 3%. Os indecisos seguem em 8%, 14% disseram que votariam branco, nulo ou que não votariam neste terceiro cenário apresentado. Agora vamos aos cenários do segundo turno. Entre Lula e Tarcísio de Freitas, 44% ficam com o petista e 39% com o governador de São Paulo. Desde agosto do ano passado, Tarcísio tem se aproximado de Lula nas intenções de voto, segundo a Quest. Então, a gente preparou aqui um gráfico mostrando essas pesquisas, a evolução, que mostram justamente em agosto de 2025, Lula com 43%, Tarcísio com 35% e agora Lula com 44%, subiu um pouquinho, mas Tarcísio também subiu e aparece com 39% das intenções de voto. 13% vão para brancos e nulos e também para as abstenções. 4% dos eleitores se disseram indecisos nesse cenário. Num cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula já aparece com 45% dos votos e Flávio Bolsonaro com 38%. O bolsonarista também se aproxima do presidente nas intenções de voto desde agosto do ano passado. A gente vê também essa evolução aqui saindo. Flávio Bolsonaro, que tinha 32% em agosto de 2025, aparece com 36% em dezembro e 38% agora em janeiro de 2026. Nesse cenário, também são 15% de eleitores que dizem que votariam branco, nulo ou que se não compareceriam às urnas, né? E 2%, então, de abstenções. Lula também fica na frente de Ratinho Júnior, num terceiro cenário que foi simulado. Ele aparece com 43% dos votos, enquanto Ratinho Júnior aparece com 36%. A mesma coisa dos anteriores. Lula tem perdido levemente a dianteira desde agosto de 2025, como a gente pôde ver, então, nos dados. 17% dos eleitores nesse cenário disseram que votariam branco, nulo ou que não iriam às urnas e 4% se disseram indecisos. Contra Ronaldo Caiado, a folga para o atual presidente é maior. 44% dos eleitores disseram que votariam em Lula e 33% votariam no governador de Goiás.
Também houve uma leve queda na distância entre os dois desde agosto do ano passado. Caiado tinha 31%, agora aparece com 33%, enquanto Lula tinha 47%, agora aparece com 44%. Nesse cenário, 19% dos eleitores votariam branco, nulo ou não compareceriam às urnas e 4% se disseram indecisos. Contra o governador de Minas Gerais, a diferença é ainda maior na disputa contra Caiado. Então, Lula aparece com 46% dos votos e Romeu Zema com 31%. A diferença se manteve basicamente a mesma desde agosto, teve uma aproximação entre os dois no mês de novembro. A gente vê aqui quando Lula teve uma queda para 43% e Zema para 36%, uma subida, né, nas intenções de voto para 36%, mas em janeiro essa queda voltou a se acentuar para Romeu Zema. 54% dos entrevistados afirmaram que conhecem e não votariam no presidente Lula. Já é uma outra tela que a gente preparou aqui em relação à rejeição dos candidatos. Outros 34%, quando a gente fala de Flávio Bolsonaro, disseram que conhecem e votariam, enquanto quando a gente fala de Tarcísio de Freitas, 26% conhecem e também votariam em Tarcísio de Freitas. Quando a gente fala sobre o desconhecimento desses candidatos, 3% disseram desconhecer Lula, 11% desconhecem Flávio Bolsonaro e 31% desconhecem Tarcísio de Freitas. Agora, 54% disseram que conhecem e não votariam em Lula, 55% conhecem e não votariam em Flávio Bolsonaro e 43% conhecem e não votariam em Tarcísio de Freitas. Por último, vamos falar da aprovação do governo Lula. Também foi um dado divulgado nessa pesquisa. A atual gestão é desaprovada por 49% dos entrevistados e desaprovadas, aliás, o contrário, 49% da população desaprova a gestão do presidente Lula e 47% aprova essa gestão. A desaprovação teve um pico em maio de 2025 e vem caindo desde então. A gente vê também esses dados exemplificados aqui no gráfico. Então, a gente vê a desaprovação que estava em 57% em maio do ano passado e que agora já caiu para 49%, enquanto a aprovação era de 40% e melhorou, está em 47%. A Quest entrevistou 2.004 eleitores entre 8 e 11 de janeiro em 120 municípios. O nível de confiança é de 95% e uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Celso.